Fala, piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Hora da Roça. E no vídeo de hoje o tema que eu estarei apresentando a vocês é falando um pouco mais sobre a poda, a técnica da topieria, em específico nas plantas de buchinho. Lembrando que já tem um vídeo aqui no canal falando como deve ser feito o cultivo dessa muda, vai estar aparecendo o card aí para você poder conferir esse vídeo, tá bem completo, espaçamento entre plantas, profundidade de cultivo e outros tratos culturais que são muito importantes, como também algumas curiosidades sobre a planta. E eu também recomendo esse outro card que tá aparecendo. Quando acabar esse vídeo, vai lá, assiste esses dois, estão muito completos. E nesse outro card eu falo um pouco mais sobre a técnica da poda, alguns objetivos, o porquê deve ser feito, benefícios que trazem para a planta. E eu mostrei naquele vídeo em exemplo o pingo de ouro, uma planta muito ornamental que pode ser utilizada como cercas vivas, barreiras naturais, até mesmo bordaduras, dentre muitas outras. E eu mostrei como deve ser feita a técnica para que a planta ela fique fechadinha, não fique desgalhada embaixo, beleza? Mas vamos lá, antes de falar do buchinho, já sabe, deixa aquele like para poder apoiar o canal, não esqueça de estar se inscrevendo e compartilhando para amigos e familiares, vocês não têm noção quanto isso me ajuda. E também ativa o sininho de notificações para receber vídeos como esse, vídeos bem completos, onde você pode estar agregando mais conhecimento nesse leque tão grande que é a jardinagem, paisagismo e muitos outros, beleza? Agora solta o vídeo! Então vejam só, piazada, esse aqui é o espaço que eu tenho as mudas de buchinho, no total são 12, né, em formatos de bola, e também a cada 4 buchinhos eu coloquei uma muda de podocarpo, para dar um efeito muito bacana, né, já que são plantas meio parecidas que acabam ornando no jardim se colocadas da maneira correta, né, e aqui eu quis fazer um teste, e na minha opinião ficou muito bacana, eu fiquei muito satisfeito, e por isso que eu deixei elas. Piazada, falando um pouco mais sobre o buchinho, só para que vocês não fiquem perdidos em relação a essa planta, e também relembrando que no vídeo onde eu mostrei como deve ser feito o cultivo, tem mais informações ainda mais completas. Aqui é um resumo bem resumido mesmo, beleza? Essa, pessoal, ela é uma planta de sol pleno, ou seja, ela precisa ser cultivada nessas condições para que ela tenha um bom desenvolvimento, para que ela cresça rapidamente, fique vigorosa e na coloração que é a característica da planta. É importante dizer que ela pode ser cultivada à meia sombra, porém não pode ser uma sombra o dia todo, né? Ela precisa de um pouco de sol para que ela consiga crescer um pouco melhor, beleza? Ela é uma planta perene e isso significa que ela vai estar durando no seu jardim durante longos anos, e bota longo nisso, essa planta ela consegue viver aí no seu jardim durante muito tempo, sem que você tenha que ficar repondo essas plantas, ou seja, retirar a muda antiga e colocar uma nova para que ela fique bonita. E esse não é o caso do buchinho, ela vai durar por muito tempo. Logicamente você precisa fazer os tratos culturais para que ela se mantenha sempre vistosa. Ela é uma planta que pode atingir até 5 metros de altura, mas é importante dizer que isso demora muito tempo, pessoal. Ela é uma planta de crescimento extremamente lento, como já comentado, sendo recomendada até mesmo para cercas vivas, aquelas bem fechadinhas, bem compactas, mas isso vai depender muito das condições em que ela se encontra, para que ela tenha um desenvolvimento um pouco mais rápido, pois ela vai demorar muito tempo para atingir esse tamanho, né, para que ela fique nessa cerca fechadinha, 1 metro, 1,5 m, 2 metros, por isso que você tem que ter bastante paciência. Mas para você que quer uma cerca viva mesmo, existem outras possibilidades que crescem mais rápido, como por exemplo o próprio hibisco, que possui até mesmo flores, a murta, a tumberge e muitas outras, fica a dica aí. E aqui no momento da poda eu vou mostrar como deixar esses buchinhos nesse formato mais arredondado, característico da planta, para deixar eles bem bonitinhos e formados no seu jardim. As regas abundantes são recomendadas para essa planta, mas não são extremamente necessárias. Logicamente você precisa estar atento em épocas muito secas para poder molhar ela um pouco ali sempre que necessário. E isso é muito importante, no primeiro ano de cultivo sempre ali fique em cima da sua planta, cuidando dela, molhando, para que ela tenha essas condições mais ideais de crescimento. Bom, turma, agora entrando realmente no assunto da poda, o buchinho ela é uma planta extremamente fácil, simples de poder moldar, de fazer esculturas, formas diferentes. E ela também é uma planta que demora bastante para crescer, por isso que acaba reduzindo e muito a manutenção no caso das podas, em que você vai fazer aí normalmente de 3 a 4 podas no máximo durante o ano, para poder manter ela nesse formato adequado. Logicamente, para você que quer esculturas, essas plantas um pouco mais ornamentais, de formas diferentes, é necessário ficar sempre em cima fazendo as podas, para que ela não fuja daquele formato que foi idealizado no princípio. Para você que quer manter a sua planta num formato um pouco mais comum, como por exemplo neste caso em formato de bola, é recomendado as podas principalmente no começo da época das águas, onde realmente as brotações começam, no período onde a planta recebe mais água, como também no final, ali no final do verão,
pois essa planta ela já vai estar num porte realmente um pouco maior e você vai poder podar ela para que no inverno ela mantenha aquele formato durante todo esse período, onde ela recebe menos água do que o comum. Existem vários tipos de poda, como por exemplo a de formação e a de manutenção, que são as duas principais, né? As de formação normalmente são utilizadas quando você comprou a sua planta, uma planta pequena, e você quer que ela cresça até ela atingir um porte adequado. Como por exemplo elas possuem já 4, 5 anos em que foram cultivadas, e quando eu comprei elas em vaso, elas já estavam grandes. E por isso que eu não precisei fazer muitas podas de formação, pois ela já está no formato que eu queria, eu já comprei elas em formato de bola, e aí fica muito a seu critério. Se você, por exemplo, fez a muda por estaquia e ela está bem pequena, ela vai começar a crescer, você precisa podar ela para que ela tome aquela forma que você deseja. Mas as podas, pessoal, elas funcionam da seguinte maneira: se você corta ela em cima, a planta acaba estimulando ramos laterais, ou seja, ela começa a crescer um pouco mais para os lados. Agora, se você corta ela dos lados, ela começa a crescer para cima, e é desse jeito que você consegue moldar a planta do jeito que você quiser. Já a poda de manutenção é bem mais simples, você vai cortando, retirando aqueles ramos ponteios, ou seja, aqueles que estão saindo fora da planta, para que ela vá ganhando forma novamente. Para poder fazer esse serviço, a poda, existem diversas ferramentas, e diversas mesmo, inclusive algumas elétricas a gasolina, que são mais recomendadas para grandes áreas. Aqui no meu pedaço eu vou estar utilizando o típico, né, o famoso tesourão de jardim. Esse aqui, pessoal, é um amigo de todo jardineiro. Ele acaba facilitando, otimizando muito os processos para você poder fazer formas geométricas, para você poder manter o jardim podadinho, topeado, muito bonito. Eu vou mostrar agora duas técnicas, duas formas que você pode fazer para podar sua planta. Uma delas é para caso você seja um jardineiro um pouco mais experiente, você já manja da poda, você já faz esse serviço em alguns outros lugares, você tem a técnica, né? É por simplesmente você ir cortando na base do olho, você já sabe como a planta tem que ficar e você vai cortando, que é a forma que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui como exemplo, pessoal, eu deixei as plantas crescerem um pouco mais para poder fazer esse vídeo e mostrar esses ramos laterais que cresceram excessivamente, para poder fazer a poda agora e manter elas no formato adequado. E é muito simples, não tem segredo algum, vá cortando os galhos de acordo com o desenho pré-moldado, sempre com a parte mais baixa da tesoura encostada ao corpo do exemplar. Uma dica muito importante é você lembrar sempre de tirar as folhas cortadas de cima da planta, pois essa simples ação ela acaba diminuindo a propagação de doenças e ajuda a manter o buchinho saudável, né? Isso é para qualquer cultura, pessoal. Sempre que você fazer uma poda, retira os ramos que você cortou, pois esses ramos eles podem conter algumas pragas, algumas doenças, onde se você manter, ele pode estar propagando para todo o restante da planta. Caso você queira que a sua planta ela fique um pouco maior, é só você podar os ramos de uma maneira que não fiquem bem próximos rentes à planta. Dessa forma, os outros vão começar a crescer e você vai moldando ela até atingir um porte adequado. Já para você que tem uma insegurança ou que não tenha muita técnica, não esteja tão acostumado nessa área, né, na parte de podas e tudo mais, a minha dica é utilizar um pedaço de arame, faça um círculo, né, e depois corte ele no tamanho do seu buchinho e depois você vai estar colocando ele, fazendo um círculo tanto na parte superior quanto na barriga, e assim com o próprio tesourão você vai podando, seguindo essa linha. De forma alguma você vai ter erros, né, só você seguir essa parte do arame, beleza? E agora sem enrolação, mostrando a poda de toda essa área, né, numa time-lapse bem bacana aí pra vocês. Bom, pesada, mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado de coração. Já sabe, deixa aquele like pra estar apoiando o canal, também não esqueça de estar se inscrevendo, porque isso me ajuda e muito. Pra você que é de Jundiaí região, não deixe de estar passando aqui no Viveiro Caxambu, pois você vai estar encontrando uma variedade imensa de plantas, de flores, forrações, árvores perenes, tudo que vocês imaginarem. Então é isso, muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos, valeu, falou e fui!